Bem, meus queridos, nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Confissão de Fé de Westminster. Na verdade, esta aula de hoje, ela deveria ser no nosso curso a primeira aula, que é a aula introdutória, conhecendo a nossa fé, que é a série que o Centro de Estudos Presbiterianos tem promovido ao longo de todos esses anos nos meios de mídias de internet, de áudios e de palestras em igrejas, visando resgatar a nossa confessionalidade como igreja confessional, que é a Igreja Presbiteriana aqui no Brasil. Várias denominações, né? A IPB, que é a igreja onde eu sou ministro da palavra, a Igreja Presbiteriana Fundamentalista do Brasil, onde eu fui professor de línguas originais, e também as igrejas presbiterianas como a Independente, onde eu participei de uma série de palestras na Igreja Presbiteriana Independente, lá de Camaragibe, região metropolitana do Recife, Pernambuco, uma palestra, uma série de conferências que foi feita sobre a identidade confessional e, sucessivamente, algumas igrejas presbiterianas que têm crescido e amadurecido e voltado os seus olhos para a confessionalidade da igreja. Isso, para mim, é de suma importância, porque nós precisamos resgatar esse conceito de volta para ter uma identidade sólida, verdadeira, ordeira e bíblica. A nossa aula de hoje ela vai visar trabalhar o tema A Origem da Confissão de Fé de Westminster, que é uma aula introdutória para quem não teve um acesso adequado a este assunto, a esta matéria. Então, o que nós vamos abordar hoje, ela é praticamente aquela aula que vai nos dar um norte, uma direção para aquilo que nós precisamos aprender como igreja de Cristo Jesus, como igreja reformada. Ok? Muito bem. Falar sobre a confessionalidade em nossos dias tornou-se algo ultrapassado, algo de um tempo tão distante, tão longe, que parece ser totalmente relevante para a igreja atual. Muitos presbiterianos desconhecem a sua identidade bíblico-teológica e boa parte dessa ignorância se dá pelo simples fato, né, de não conhecer a história da igreja. Às vezes as pessoas não sabem que nós somos confessionais ou presbiterianos são reformados, calvinistas, e há doutrinas peculiares e distintivas que nos separam das demais comunidades evangélicas que nós conhecemos e ficamos frustrados muitas vezes em saber que muitos membros de nossas igrejas não sabem exatamente o que creem, por que creem em determinadas coisas. Boa parte dessa ignorância se dá pelo simples fato de nós não queremos conhecer de fato a história da nossa igreja. Isso abarca todos os crentes, de modo particular os presbiterianos. Como disse o Dr. Aldorito Souza Matos e o Adão Carlos Nascimento, naquele livro que todo presbiteriano inteligente precisa ou deve saber, ele chegou a dizer o seguinte, todavia, ocorre que muitos presbiterianos ignoram a sua necessidade e não sabem exatamente o que são como indivíduos e como igreja, não conhecendo suas origens históricas, teológicas, denominacionais, e muitas vezes, quando questionados por outras pessoas, quanto às suas convicções e práticas, sentem-se frustrados com a sua incapacidade de expor de modo coerente e convincente as suas posições. Isso aí é uma pura verdade. Nós precisamos entender esse dilema que muitos membros de nossas igrejas têm em conseguir ou se colocar ou defender de fato a fé bíblica reformada que eles subscrevem ou que eles estão agregados, atrelados de maneira ímpar e singular. Isso é percebido na falta de conhecimentos que muitas de nossas igrejas têm da Confissão de Fé de Westminster e dos seus catecismos, o maior e breve
para o estudo adequado da teologia, ou para a identidade, para reforçar essa identidade confessional da igreja. Esse breve estudo aqui vai visar a apresentar de modo geral e também de forma lacônica a história da nossa confissão de fé de Westminster. Há muitos livros que abordam a história da confissão de fé de Westminster, como o livro do Alberito Amazo do Dom Carlos Nascimento, a confissão de fé comentada do Charles Roger, muito bom esse comentário, publicado pela editora Os Puritanos. O que todo cristão inteligente, o que todo cristão inteligente precisa saber, é publicado pela editora a SOCEP, mas agora chama-se Z3, então provavelmente a próxima edição vai sair pela Z3, que é a antiga SOCEP. Então você vai ter essa importância, esse conhecimento fundamental da história. Há um outro livro chamado Assembleia de Westminster, publicado pela editora PES, que é da autoria do Guilherme Kerr, para a gente entender como foi o processo da confecção e da origem do seu de fé. Há também um outro livro muito interessante do Michael St. Lucas, o Cristão Presbiterianos, né? Doutrinas, Histórias e Práticas. É muito, muito, muito bom esse livro, publicado pela Cultura Cristã. Então, você tem aí uma gama de livros que podem te orientar, te ajudar na compreensão da história dos símbolos de fé de Westminster. Ok. Os antecedentes históricos da confissão de fé de Westminster. A gente tem que olhar os antecedentes, o que fez aparecer ou surgir no cenário histórico eclesiástico essa confissão de fé. É bom lembrar que no período da Reforma Protestante houve uma eclosão muito grande, né? uma necessidade, vou colocar assim, de expor de maneira sistemática a fé da igreja nascente, da igreja da Reforma. E aí você vai encontrar nas igrejas reformadas desse período a necessidade da subscrição credal e confessional. Eu tenho até uma palestra sobre essa necessidade em relação ao presbiterianismo também, que logo estará sendo transformado também em vídeo-aula para os nossos blogueiros e internautas que andam pesquisando na internet mais sobre a origem e a funcionalidade da igreja presbiteriana como um todo. Então, é interessante porque nesse período as igrejas elas confeccionaram seus credos, suas confissões. Um livro que nos ajuda a compreender isso de maneira mais ampla é o livro do pastor Ernest Maia, o Dr. Ernest Maia Pereira da Costa, o livro chamado Eu Creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É uma série de exposições que ele ministrou na igreja dele sobre o credo apostólico, e há um capítulo introdutório lá que ele fala sobre a relevância e a necessidade dos credos e confissões, dos símbolos de expressão de fé, e ele vai abordar exatamente a historicidade das confissões de fé e a sua organização sistêmica para formular o que a igreja deveria crer e seguir. Você vai ter nesse período, você vai ter a confissão de fé belga, a confissão de fé helvética, você vai ter a confissão de fé gaulesa, você vai ter as outras confissões de fé de suma importância para a vida da igreja. Okay? Muito bem. Os antecedentes históricos da confissão de fé de Westminster, primeiro você tem que analisar a Inglaterra católica. A Inglaterra havia sido católica até o ano de 1534, mas o rei Henrique VIII rompeu com a tradição católica e assim criou a Igreja Nacional da Inglaterra, conhecida como Igreja Anglicana. É bom lembrar que esse rompimento se deu porque Henrique VIII queria casar novamente, o Papa não havia permitido isso por causa do sacramento do casamento. Então, ele não aceitou a imposição papal e decidiu romper com a tradição católica romana, no sentido de não ter a igreja
não teve a Igreja da Inglaterra debaixo da tutela do romanismo. Isso aí a gente percebe na história da Igreja como um todo. Ok. Dessa feita, o rei ele passou, de fato, a ser o líder supremo da Igreja. Embora houvesse esse rompimento, essa Igreja Nacional ainda ficou com a teologia católica romana como expressão de sua fé. Ela continuou sendo católica romana. Mas no ano de 1547, morre Henrique VIII e sobe ao trono seu filho Eduardo VI, que só tinha 9 anos quando assume o governo nacional. Este, sob a influência de seu tio, o Duque de Somerset, que era simpatizante do protestantismo, fez com que Eduardo implantasse reformas significativas na Igreja da Inglaterra. Entre muitos, citamos alguns. Por exemplo, ele começou a administrar a ceia do Senhor, a Eucaristia, sob as duas espécies, ou seja, o vinho dado aos leigos e pão, que até então não era permitido por causa da tradição anglo-católica que estava ali presente, né? Permitiu-se o matrimônio do clero e foram retiradas as imagens das igrejas. O avanço da teologia da reforma protestante, a Inglaterra foi a elaboração, né, nesse avanço da reforma protestante na Inglaterra, você tem a elaboração, sob a liderança de Thomas Cromwell, de 2 importantes documentos, ambos influenciados pela teologia calvinista, que são os 39 artigos da religião e o livro comum de oração. Várias outras reformas foram realizadas, tendo-se a impressão de que a fé protestante, de fato, iria triunfar na Inglaterra, que outrora fora católica. Mas a morte prematura do jovem rei em 1553 interrompeu, de fato, bruscamente este processo, o processo de reforma na Igreja inglesa. Após a morte de Eduardo VI, sobe ao poder a sua meia-irmã chamada Maria Tudor, conhecida historicamente como Maria Sanguinária. Ela era católica romana de devoção e convicção, e aí desejou levar a Igreja da Inglaterra de volta para a Igreja Católica Romana, para o romanismo. E muitos líderes religiosos foram mortos, incluindo o próprio Cromwell, o Thomas Cromwell, ele também na fogueira por ser de fato um seguidor da teologia protestante, e aí ele morre, é um dos mártires ali na Inglaterra. Muitos líderes religiosos foram mortos, como nós temos dito, e muitos outros foram exilados, expulsos da Inglaterra. Uma boa parte destes foram para Genebra, na Suíça, onde o reformador Calvino tinha uma grande influência e ensinava a palavra de Deus, como John Knox, que sai da Escócia, na verdade, e vai até a cidade de Genebra e estuda aos pés de Calvino. Ok. E muitos desses ingleses absorveram os ensinos da fé reformada depois de um longo tempo de estudos. Após a morte de Maria Tudor, né, sobe ao trono aí Elizabeth, para um reinado de 45 anos. Ela tinha inclinações protestantes, ela tinha uma concepção teologicamente protestante, e logo após a sua ascensão ao trono, ela dá permissão para que os exilados protestantes voltassem para a Inglaterra. Só que esses exilados protestantes, eles voltam da Inglaterra agora com uma concepção mais amadurecida da teologia reformada, da teologia da reforma, de maneira muito, muito interessante. Ok, e aí você vai ter os puritanos, que são os pais da Confissão de Fé de Westminster. Nesse processo todo surge exatamente esse movimento apegado à teologia calvinista. E é um movimento de teologia experimental, mas é um movimento de teologia confessional estritamente reformado,
E é um movimento que quer uma mudança radical na sociedade, então, e na igreja inglesa. Daí eles queriam, de fato, uma igreja pura, um estado puro e um culto puro. Daí eles foram pejorativamente chamados de puritanos. Como alguns dos nossos irmãos da nossa atualidade são chamados de neopuritanos, porque querem resgatar essa teologia que está debaixo do mofo teológico das nossas igrejas, ou no esquecimento teológico de muitas de nossas igrejas, que é, de fato, a teologia esposada e expressada e sistematizada nos símbolos de fé de Westminster. E isso precisa ser colocado para nós, para que nós não caiamos nas mesmas injustiças que foram feitas aos puritanos naquele período da Inglaterra, desse tempo de Elizabeth. Okay? E aí, o escritor lembra-nos que o puritano ele não podia mais ficar satisfeito com uma igreja, a igreja da Inglaterra, parcialmente reformada, mas desejava uma igreja plenamente reformada. Por que o Leland Wakeman, no seu livro Santos do Mundo, declara isto que eu acabei de dizer para vocês? É que na igreja da Inglaterra havia a teologia calvinista nos 39 artigos da religião e no Locke, no livro comum de oração, mas a sua liturgia ela estava para o catolicismo romano, ou seja, o ritual cerimonial católico ele estava dentro daquela igreja e os puritanos entendiam isso como sendo uma igreja parcialmente reformada e não plenamente reformada, e eles não suportavam aquilo porque eles viam uma maneira de ludibriar as pessoas e dizer, olha, eu posso ser católico romano na minha praxis e na minha teologia manter-me confessional ou calvinista. E aí surge uma grande questão, né? O que é o puritanismo, então? O puritanismo, né? Aliás, a declaração anterior que eu citei, irmãos, ela é a citação do David McLeod-Jones, né, no seu livro O Puritanismo e Suas Origens. Né? Então, a primeira parte que eu falei da ideia parcial é do Lloyd Jones. Mas aí o Leland Wakeman, ele vem agora e traz uma informação importante sobre o que é o puritanismo. O puritanismo foi parte do movimento da Reforma Protestante na Inglaterra, que começou especificamente como um movimento especificamente eclesiástico. Começou com uma reforma litúrgica, mas desenvolveu-se numa atitude distinta em relação à vida. Aí é o Leland Wakeman, no livro Santos do Mundo, publicado pela Leitura Fiel. E o Lloyd Jones conclui esse pensamento de definição de puritanismo dizendo assim, olha, o puritanismo verdadeiro, eu sustento, diz Lloyd Jones, se acha última e finalmente no presbiterianismo. Então, essa é a concepção fundamental que se tem do puritanismo como um movimento reformado confessional. Esse é um processo que nós precisamos entender e assimilar e aplicar ele em nossas vidas como Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ok. Seguindo aqui para o nosso segundo tópico de aula, nós vimos até agora, os antecedentes históricos e agora vamos ver a Assembleia de Westminster propriamente dita. Vamos ver o que foi essa Assembleia, o que ela significou e o que ela significa para nós, presbiterianos, de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as épocas. Porque é importante você compreender o que foi a Assembleia de Westminster
no contexto que nós estamos vendo. Ok, então nós já temos visto isso para o nosso entendimento. A Assembleia de Westminster. Após a morte de Elizabeth, Tiago VI da Escócia, filho de Maria Stuart, né, educado como presbiteriano na Escócia, torna-se Tiago I da Inglaterra. Todavia, ele queria manter um sistema episcopal eclesiástico, e assim, dessa forma, decepcionando os puritanos. Tiago foi sucedido posteriormente pelo seu filho, Carlos I. Carlos I era, de fato, um católico romano decidido e dedicado a levar de volta a Igreja da Inglaterra para o romanismo, mas também ele desejava tornar a Igreja da Escócia e da Inglaterra a se tornar uma igreja governada pelos bispos. E assim, destruir a noção presbiteriana da própria Escócia. Né? Porque a Escócia ela tinha uma noção presbiteriana devido ao John Knox e tudo mais, como nós bem sabemos. Carlos I, ele se tornou o alvo dos escoceses que se uniram com os ingleses para derrotarem, derrubarem o rei do trono, destronarem o rei, porque entendiam que era uma rebelião contra a religião de Deus, tentar trazer de volta o sistema episcopal clericalista e até a teologia romana de volta para o cenário da Igreja Nacional da Inglaterra, na época. O parlamento inglês decidiu convocar uma assembleia para tratar das questões pertinentes ao culto e à teologia e o governo da Igreja da Inglaterra. Foram convocados naquela ocasião 121 teólogos. As pessoas destinadas a constituir essa assembleia eram citadas na convocação e compreendiam a flor da Igreja naquela época. Assim nos diz a Roger no seu comentário introdutório à CSW, a Constituição de Fé de Westminster. É bom lembrar, irmãos, que inicialmente a Assembleia recebeu a incumbência de revisar os 39 artigos da Igreja da Inglaterra. Não era para elaborar um símbolo de fé, mas revisar o símbolo de fé da Igreja Nacional, para saber se havia alguma noção arminiana ou católica romana e expurgar isso no meio dela, né? A fim de remover qualquer vestígio de arminianismo ou catolicismo romano presente no símbolo de fé da Igreja. Quem diz isso é o nosso querido Sean Michael Lucas, né? No seu livro O Cristão Presbiteriano, né? Convicções, Práticas e Histórias, é um livro interessante publicado pela nossa editora. Também é bom lembrar que, inicialmente, essa Assembleia ela tem essa finalidade para trazer uma maturidade eclesiástica confessional à Igreja da Inglaterra naquele tempo. Isso é importante para nós compreendermos. Muito bem. Seguindo aqui, a Assembleia ela iniciou seus trabalhos na majestosa abadia com esse mesmo nome lá em Londres, no dia 1º de julho de 1643, e continuou essa atividade durante 5 anos e meio. Ou seja, durante esse período todo, a igreja reunida ali com os melhores teólogos começa a estudar as doutrinas e práticas da igreja. Os documentos produzidos nessa distinta Assembleia foram os seguintes. Quais foram os documentos que a Assembleia trouxe para nós? Quais foram os documentos que a Assembleia nos deu, nos legou? Primeiro, a Constituição de Fé de Westminster, que é, de fato, o objeto dos nossos estudos e reflexões aqui no nosso Centro de Estudos Presbiterianos, nessa série Conhecendo a Nossa Fé. O segundo, o Catecismo Maior e Breve, que é uma outra série que nós estamos desenvolvendo junto à igreja que nós estamos pastoreando atualmente, que é o estudo do Catecismo Maior de Westminster. Ensinos para a Vida e Piedade, é o nome da série. O Catecismo Maior e Breve. E o Diretório de Culto de Westminster, que não é adotado pelo presbiterismo brasileiro, mas é um símbolo de fé, produzido, eu vou colocar assim, um símbolo de fé produzido, mas um documento produzido naquela Assembleia
e adotado em muitas igrejas presbiterianas no mundo. A forma de governo eclesiástico e a ordenação, que seria mais ou menos a nossa Constituição, como é a nossa Constituição eclesiástica. Claro, a comparação ela é ínfima em relação ao documento que foi produzido na Assembleia de Westminster. E também você vai ter o saltério, que é o cântico de salmos para a liturgia, que é um saltério que foi produzido pela Assembleia de Westminster para que a igreja pudesse cantar os salmos. Também não é adotado pela nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, embora exista dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil alguns irmãos que são da salmodia exclusiva, seguem a salmodia exclusiva conforme preceitua a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 21, seção 5. E que existe uma comissão brasileira de salmodia que está produzindo um salmo para ser abraçado pelas igrejas que querem cantar os salmos na sua liturgia. Não é uma comissão da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas uma comissão interconfessional. Né? Importante deixar isso bem ressaltado. Os irmãos logo estará aí no mercado um saltério produzido por essa comissão de salmodia exclusiva, ok? Muito bem. E terceiro, nosso terceiro ponto. É bom lembrar que todos esses documentos realizados, feitos, eles molduram para nós o pensamento, a teologia e a piedade puritana, presbiteriana em nossos dias. Okay? Então, tudo que você precisa saber sobre puritanismo e presbiterianismo estão lá nesses símbolos de fé, conhecido como padrões confessionais de Westminster. Okay? E aí vamos agora para a organização teológica da Confissão de Fé de Westminster. A forma como a Confissão de Fé ela está escrita e como ela foi organizada mostra a mente sistematizadora dos puritanos para com as doutrinas bíblicas da Palavra de Deus. Seguindo um todo harmônico, eles colocaram de forma ordeira e sistemática toda a doutrina bíblica analisada na Escritura na Confissão de Fé de Westminster e nos símbolos de fé adicionais, que são o catecismo e o breve. Esse sistema de doutrina sumarizado em capítulos pode ser colocado de modo prático como se segue. Eu estou usando aqui a elaboração sistêmica ou a ideia sistêmica, a organização sistêmica do livro Como é Deus, da série do Verdade que Transforma, do pastor James Kennedy, pastor presbiteriano James Kennedy, que tem essa série e é publicada pela editora Cultura Cristã. Se você puder adquira, que é estudos discipulados sucessivos em cima dos símbolos de fé de Westminster. Ele organiza nesse primeiro volume, ele mostra o que vai explorar nos volumes seguintes, dando uma ideia geral do ensino sistêmico dos símbolos de fé de Westminster, de modo particular com os símbolos de fé de Westminster. Ok, ele começa com a primeira pergunta: como saber com certeza qual é a verdade suprema? E aí ele coloca das Sagradas Escrituras, primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster. Existe uma fonte suprema de verdade, ele fala de Deus e da Trindade, capítulo 2. Há alguém no controle do mundo, dos decretos eternos de Deus, capítulo 3, da criação, capítulo 4, da providência, capítulo 5. Próxima pergunta: existe um Deus? Se existe um Deus, então por quê? Capítulo 6, da queda do homem, do pecado e do seu castigo. Existe alguma esperança do pacto de Deus com o homem, de Cristo mediador, do livre-arbítrio, da vocação eficaz, da justificação, da adoção, da santificação, da fé salvadora, do arrependimento para a vida, das boas obras, da perseverança dos santos, da certeza da graça e da salvação? Então, como devo viver da lei de Deus, da liberdade cristã e da liberdade de consciência, do culto religioso do domingo, dos juramentos e votos legais? Qual deve ser a minha relação com os outros, do magistrado civil, do matrimônio, do divórcio, da igreja, da comunhão dos santos? Como Deus lidera o seu povo hoje dos sacramentos, do batismo, da ceia do Senhor, das censuras eclesiásticas, dos sínodos e concílios?
Veja, até agora você tem percebido que é uma organização sistêmica no pensamento confessional. E aí, nessa organização sistêmica, você também percebe uma outra pergunta final. Ele coloca assim, para onde estou indo? E aí ele fala do estado do homem depois da morte, da ressurreição dos mortos e do juízo final. Então você tem aí a organização sistemática do símbolo de fé diaconista. Quero concluir a nossa aula de hoje dizendo que este breve histórico é uma introdução primária à identidade presbiteriana ligada à funcionalidade de nossa igreja, a igreja presbiteriana, seja ela Igreja Presbiteriana do Brasil, seja ela Igreja Presbiteriana Fundamentalista do Brasil, seja ela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e até a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. As igrejas que, de fato, sustentam uma teologia confessional, de modo estrito, os presbiterianos do Brasil, os presbiterianos fundamentalistas e conservadores, a Igreja Cristã Conservadora do Brasil também. Então, essas igrejas mantêm um laço de unidade confessional. Então, nós precisamos entender isso, compreender isso, aplicar isso à nossa vida. Essas verdades sistematizadas pela função de fé diaconista, nós devemos, de fato, trazer à lume essas verdades, praticar essas verdades, viver essas verdades e colocá-las diante do nosso povo, que é um povo que carece do Evangelho de Cristo Jesus, nesse sentido de compreender a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Que Deus abençoe e que logo mais estaremos de volta com mais uma série de estudos na Consciência de Fé, mais um estudo baseado na Consciência de Fé. Que Deus abençoe. Amém.